Ao longo da evolução, a humanidade aprendeu a selecionar os melhores alimentos. Nosso coração bate mais forte diante de alimentos vermelhos. É um sinal de sabor bem doce e de muita energia. Uma manga madura, um caju suculento, uma melancia fresquinha, uma lata de Coca-Cola, um pacote de Doritos, um pote de Danoninho. Que os ultraprocessados mexem com a sua cabeça, você já sabe. Mas eu garanto que você vai se surpreender. Esse é o último episódio da série A Máquina de Criar Problemas. A gente vai atrás de tudo que a ciência tem descoberto sobre reações físicas e emocionais associadas aos ultraprocessados, incluindo problemas cognitivos e de saúde mental. Se você não escutou os episódios anteriores, eu te sugiro dar um passinho para trás aqui no tocador de podcast. Eu sou Amanda Flora e você está no Prato Cheio. Agora, feche os olhos, relaxa, deixe suas sensações te guiarem. No episódio de hoje, a gente vai te mostrar como o consumo de ultraprocessados não é uma questão moral do indivíduo, e sim um problema de manipulação dos sentidos. No começo dessa série, a gente relatou os avanços enormes da ciência em revelar como os ultraprocessados afetam a nossa saúde física. Hoje, a gente explora um tema que está na fronteira do conhecimento. Como os ultraprocessados mexem com a nossa cabeça. Lembra do slogan da Elma Chips? É impossível comer um só? Quantas propagandas de ultraprocessados não te prometeram um sabor irresistível? Apesar de tudo isso, as grandes empresas sempre chamaram de besteira a ideia de que os ultraprocessados causem uma hiperpalatabilidade. Ou seja, de que eles têm um sabor muito mais palatável do que os demais alimentos. De que esse sabor engana o nosso cérebro, brinca. E de que essa relação causa uma sensação de abstinência e de angústia. Há mais de 80 anos, é impossível abrir essa caixa e comer um só bis. Mas agora, depois de anos de estudos com cientistas, encontramos uma maneira de você parar no primeiro. Bis apresenta o protótipo do bis para comer um só. Um jeito de dizer para todo mundo que você consegue sim parar no primeiro bis. Calma, bis, sua hora vai chegar lá no segundo bloco. Bom, o problema para essas empresas é que a ciência está cada vez mais perto de provar algo que a gente já sabe empiricamente há muito tempo. Quem nunca salivou diante de um Doritos e se prometeu comer só um pouquinho, mas acabou zerando o pacote? Quem não lembra o sabor doce e ácido da Coca-Cola, daquelas bolinhas de gás pulando na pontinha do nariz? E de como a Coca se encaixa perfeitamente com aquele lanche bem gorduroso? Desculpa, tô gravando uma cena. Tipo essas coisas. A gente começa nos corredores da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Quando a gente soube dos estudos feitos pela equipe do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento, a repórter Maíra Matias pegou o gravador e foi até lá. Então, eles estão colocando os eletrodos ali. E aí, enquanto eles estão fazendo isso, a gente vai na outra sala. Beleza. A gente podia sentar em algum lugar e conversar também um pouco antes. Deixa eu adiantar o assunto com vocês enquanto elas vão para outra sala. A Isabel Antunes Davi coordena o laboratório especializado em estudos sobre psicofisiologia. Basicamente, a ideia é entender reações físicas e neurológicas do nosso corpo diante de determinados estímulos. E aí, a gente teve, então, a ideia da gente aplicar essa técnica, né, que, na realidade, são técnicas que são muito utilizadas pela indústria para vender, né? Então são usadas pelo neuromarketing para venda, e a gente percebeu que não tinha ninguém no contraponto, né? Então, por que essas técnicas são usadas para venda e não são usadas, né, para o outro lado, para a saúde pública, para a gente gerar evidências de que as medidas de saúde pública podem estar minimizando a resposta emocional?
Certo. E como que tudo isso começa? Eu me formei em nutrição, mas foi interessante porque eu fiz vestibular para nutrição, psicologia e engenharia. Aí eu comecei, né, fazendo engenharia, depois mudei para nutrição e eu me achava perdida, mas hoje eu trabalho com nutrição, engenharia e psicologia, né? Então não era tão perdida assim. Né? A questão da gente que divide os conhecimentos, na realidade é uma coisa só, né? O mestrado e o doutorado levaram a Isabel a misturar tudo de novo. Ela foi se especializando em estudos sobre neurociência. O grupo dela analisou quais as respostas emocionais associadas aos cigarros. Isso lá por 2008, 2009, justamente quando o Brasil estava no auge das políticas de desestímulo ao tabagismo. Mas o Brasil também estava na vanguarda na regulação de alimentos. A Anvisa tinha proposto um pacote bem completo de medidas para desestimular o consumo de um certo grupo de produtos. A desconfiança era de que esses produtos respondiam pelo crescimento dos índices de doenças como diabetes, hipertensão e câncer. Na época não tinha esse nome ainda, ultraprocessados. Mas eram ricos em gorduras. Ricos em gorduras e tal. Né? Pois é, a classificação nova surgiu um pouquinho depois, no meio da discussão na Anvisa. Para Isabel, foi uma quebra de paradigma importante. Os cursos de nutrição e a abordagem dos profissionais continuavam muito pautados pela divisão dos alimentos por nutrientes, e não pelo processamento ou pela matriz alimentar. A gente sempre gosta de lembrar que foi por causa de empresas como a Nestlé, Coca-Cola, Unilever e Danone que o Brasil não teve um pacote completo de regulação. Como seria a realidade hoje se em 2011 a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos não tivesse derrubado na justiça essa resolução da Anvisa? Aí a gente começou a fazer um banco de imagens, né, de alimentos já ultraprocessados. Foi algo até novo dentro dessa área de saúde pública e epidemiologia, né? As pessoas não conheciam essas técnicas. Né? Na época, a gente usou uma escala não verbal, né, que a gente usa muito aqui no laboratório, que é a Self-Assessment Mannequin. Vou mostrar aqui para você. Bom, peraí, Isabel, vamos lá para o laboratório? Eu vou te contar o que a gente está vendo. Em uma das salas tem uma pessoa sentada. Nessa situação, ela tem 3 eletrodos na cabeça. E na sala ao lado tem um monitor que mostra as reações dessa pessoa. Um eletrodo mede os movimentos da boca. Por exemplo, se alguém sorri, as ondas na tela ficam grandonas. O outro mede o movimento na região da testa. Se alguém franze a testa ou fica espantado ou excitado, o monitor registra. E um terceiro eletrodo fica atrás da cabeça, na região do córtex, medindo as reações emocionais. A gente vai deixar um link na descrição do episódio para você ver alguns vídeos bem simples que mostram esse experimento. E a partir daí a gente tem as medidas fisiológicas, que são o padrão ouro das respostas emocionais, né? Porque quando a gente vê alguma coisa emocional, nosso corpo reage, a gente tem modificações fisiológicas, né? Então a gente tem aceleração da frequência cardíaca ou bradicardia, dilatação pupilar, a face, ela muda, né? Mesmo que a gente não perceba, eu olhando para você não estou vendo nada, mas se eu coloco o eletrodo eu consigo perceber as modificações faciais, eu tenho sudorese e eu tenho também modificações das respostas cerebrais, né? Que é a minha expertise maior. Numa outra sala, é possível realizar uma eletroencefalografia, com aquele monte de eletrodos na cabeça, sabe? Nesse caso, o voluntário não precisa fazer nada. Basta ficar paradinho para a equipe de pesquisa medir como o cérebro reage a um estímulo. Então é possível flagrar em milissegundos o que a gente jamais notaria a olho nu. A equipe da Isabel foi atrás de cobrir uma lacuna da pesquisa científica. Quais são as respostas emocionais relacionadas aos ultraprocessados? Enquanto sociedade, a gente sabe bem pouco, quase nada. Mas tudo indica que as grandes empresas têm muitos dados sobre como o nosso cérebro reage. Então, num certo sentido, a equipe da Isabel tenta marcar o gol de honra no nosso 7-1 diário, diante de biscoitos, salgadinhos, sorvetes, miojo, nuggets e companhia. A derrota para os ultraprocessados a gente já tem. Então é melhor pelo menos entender por que a gente está perdendo. Senhor Ricardo, qual a fórmula da água? Choquete, professora. O quê? Leite condensado caramelizado com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé.
Do ponto de vista do cérebro, todo ultraprocessado é uma sobreposição de camadas muito difícil de suportar. Primeiro, uma combinação de sabores muito bem calculada, que foi testada e testada e testada. Algo que uma banana nunca teve a chance de fazer. Segundo, uma textura que só pode ser obtida num processo industrial. E terceiro, uma embalagem que você identificaria do alto do Monte Everest. Para finalizar, uma publicidade que cria um desejo da porra. Para entender os resultados dos estudos, a gente vai precisar conversar sobre a cor vermelha explosiva das embalagens de ultraprocessados. A gente, ao longo da evolução, não era simples a gente obter alimento, né? Era algo que era difícil, né? Então, a gente tinha que caminhar longas distâncias, caçar, né? Para conseguir as fontes energéticas. Então, a nossa fonte energética principal é a glicose, né? Então, a gente conseguia esse tipo de fonte, né? Demandava muito do nosso organismo. Pensa que, nessa situação, o nosso sistema nervoso aprendeu a ficar ligado em comida. Porque usar a energia certa na busca por comida era uma questão básica de sobrevivência. Ao longo da nossa história enquanto espécie, conseguir misturar açúcar e gordura representou um salto. E é aí que o vermelho é a cor mais quente. Porque o nosso cérebro interpreta um alimento vermelho como uma ótima fonte de energia. Os tempos mudaram, mas o nosso corpo não teve tempo de se adaptar. É esse ser humaninho descompassado que se encontra com técnicas avançadíssimas de neuromarketing. Então, o vermelho, né, já me causou estranheza. Ah, não é essa música? Mas falou vermelho, eu pensei... Foi mal. O brilho do meu canto tem um tom, a expressão da minha cor. Meu coração é vermelho. De vermelho vive o miojão. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após a... Eu prometi pro João que eu ia cantar isso. A Isabel está falando sobre a rotulagem de ultraprocessados. Ao longo de vários anos, a Anvisa discutiu se a adoção de mensagens na parte frontal dos rótulos poderia desestimular o consumo de produtos que tenham excesso de sal, açúcares e gorduras. Os resultados são as lupinhas pretas que você agora está encontrando por aí. Aqui no Joy, a gente gosta de falar não sobre o resultado, mas sobre os caminhos que levaram a ele. Lembra que as corporações defendiam que a agência adotasse um semáforo? Nesse caso, a cor vermelha mostraria o excesso de um determinado nutriente. Mas a gente vai usar vermelho na embalagem de um alimento, né? Então, como é que vai ser isso no alimento doce? Não faz sentido, porque vai causar um conflito. Agora imagina a lata vermelha de Coca com um sinal vermelho por cima. Seria uma piada, né? Bom, mas vamos falar sobre os estudos. Em um deles, a ideia era testar se existe alguma diferença nas reações emocionais associadas à imagem dos ultraprocessados e dos alimentos in natura ou minimamente processados. Os 174 voluntários foram apresentados a um número igual dos dois grupos de alimentos. E dentro desses grupos, metade das imagens era de alimentos doces e metade era de salgados. Sendo que a gente usou uma gama de alimentos. E dentro dos in natura tinha carne, né, linda, né? As imagens eram super bonitas esteticamente, né? A gente pareou, fez todos os controles, né, de estética, brilho, contraste, frequência espacial, tudo estava controlado. Ou seja, os pesquisadores fizeram um grande esforço para tornar a competição menos injusta. Colocaram aquele arroz com feijão de encher os olhos. Num dos estudos, essas imagens foram misturadas com várias outras que não tinham nada a ver com alimentação. Paisagens naturais, bichinhos, esportes, imagens eróticas. Doenças, corpos mutilados, perdas. Os voluntários precisavam classificar as emoções em 2 categorias. Em relação ao prazer, tinha 9 escalas diferentes que iam do extremamente feliz, ou seja, de algo que agradou muito, até o extremamente infeliz. Em relação à excitação e à aceitação,
A escala ia do muito excitado e alerta até o sonolento e relaxante. Nesse primeiro experimento, as imagens de alimentos ultraprocessados ficaram bem no extremo junto com imagens eróticas. Isso é o ápice, assim. É um ácido do positivo e alertante, né? É muito positivo, muito alertante. Enquanto isso, os alimentos minimamente processados ficaram no meio da escala, com uma reação semelhante à despertada por bichinhos fofos. Não é de hoje que a gente sabe que alimentação e sexo ocupam espaços parecidos na nossa construção social. Já na Grécia Antiga, os adeptos de Sócrates pregavam a boa temperança. Era a ideia de que a vida consiste em encontrar um ponto de equilíbrio para esses dois fatores. Nem muito, nem pouco. Agora, Sócrates, dá uma chegadinha aqui no século XXI para descascar essa gelatina sabor abacaxi com pepino. Pelo visto, tem toda uma categoria de produtos que leva as relações entre alimentação e erotismo para um outro patamar. O sucrilhos é pornografia em estado bruto. Sabe por quê? Eu não te largo. Você traz açaí podreira e ainda põe leite condensado. Os pesquisadores da Federal Fluminense levantaram algumas hipóteses que podem explicar por que os ultraprocessados deveriam estar no Xvideos e não no supermercado. E é um combo de tudo o que a gente já falou. A primeira questão é o marketing agressivo. Ninguém faz publicidade da goiaba numa cena super cativante. A segunda tem a ver com a composição desses produtos. Aquela coisa de que é impossível comer um só. Além disso, a alta densidade energética dialoga com o nosso medo ancestral de ficar sem comida. Lembra lá do nosso episódio passado sobre aditivos? Será que esses aditivos enganam o nosso cérebro? Então, que medidas de saúde pública vão ser capazes de influenciar isso? Essa é a nossa questão. O grupo da Isabel quer entender quais estímulos são capazes de frear o consumo de ultraprocessados. Será que as lupas da Anvisa estão funcionando? Quem sabe no ano que vem a gente traz as respostas aqui no Prato Cheio. Na volta do intervalo, a gente conversa sobre outras relações entre ultraprocessados e o nosso corpo. Oi, tá gostando dessa série sobre ultraprocessados? Nos últimos 150 anos, esses produtos mudaram completamente a forma como nós nos relacionamos com a alimentação. E se você quiser ir mais a fundo para entender como e por que passamos a plantar quantidades monumentais de milho e soja, como passamos das tecnologias de conservação dos alimentos às tecnologias que destroem os alimentos e o remontam a partir de frações de aditivos, vem aí o novo curso do Joio Formação. Ultraprocessados, de onde vêm, o que são e a que será que se destinam, traz uma reflexão sobre esses marcos que transformaram nosso sistema alimentar. Animou? Acesse o site para saber mais. É joioformação.com.br. Vamos brincar um pouquinho para relaxar? Eu vou te falar 10 palavras. Vamos ver quantas você consegue guardar. Não vale anotar no papel. Fecha os olhos, concentra. Bora lá. Tijolo, iogurte, sapato, picanha, carro, biscoito, portão, caneca, cerveja e caderno. Memorizou? Eu vou te dar mais uns segundos. E eu vou até repetir rapidinho as palavras para te dar uma chance. Tijolo, iogurte, sapato, picanha, carro, biscoito, portão, caneca, cerveja e caderno. Você sente que às vezes está esquecendo as coisas? Que alguns pensamentos ficam meio perdidos no tempo, no espaço, picotados, que as ideias se perdem? Eu sinto tudo isso. O declínio cognitivo é algo natural que a gente tem com a idade. Então, assim, a gente atinge o nosso pico cognitivo quando a gente está na casa dos 30 anos, 35 anos, e a partir daí a gente tem um declínio cognitivo que é natural da idade. Isso explica muita coisa. A Natália Gomes Gonçalves é bióloga e fez doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Ela estudou como alimentação e exercício físico afetam a expressão de genes no músculo e no cérebro. Se você está na casa dos 30 para cima e ficou meio agitado com essa notícia, calma, que tudo na vida tem prós e contras. Uma das dimensões da nossa capacidade cognitiva é a fluência verbal. Numa situação normal, é esperado que essa fluência cresça com a idade.
Você pode chegar aos 70 sendo a maior palestrinha do bairro, por exemplo. E a gente tem um outro domínio da função cognitiva que chama a função executiva. A função executiva é um conjunto de funções que coordenam a nossa capacidade de integrar pensamento e ação. Então, por exemplo, se você quer pegar uma caneta, você tem que coordenar o desejo de pegar a caneta, estender o braço, pegar a caneta e trazer a caneta para perto de você. Então, isso é função executiva. A velocidade com que você faz isso também é função executiva. Aposto que você procurou a caneta mais próxima para dar uma testada no tamanho do declínio, né? Bom, o grupo que a Natália integra queria entender se existe alguma correlação entre o consumo de ultraprocessados e o declínio cognitivo. Eles pegaram os dados de um estudo chamado ELSA. É um estudo de coorte. Lembra que a gente conversou lá no primeiro episódio? São estudos que coletam dados de uma grande amostra populacional durante um período longo. Nesse caso, a cada 4 anos tem uma nova rodada de exames e questionários com 15 mil servidores públicos. A partir desse questionário, a gente conseguiu classificar se eles comiam muito ultraprocessados ou não. E aí, a gente usou as medidas repetidas dos testes cognitivos ao longo dos anos para acompanhar se estava caindo mais ou menos, comparando as pessoas que comiam poucos ultraprocessados ou muitos ultraprocessados. Pensa rápido. Quais foram as 10 palavras que eu te falei agora há pouco? Vou deixar em silêncio por alguns segundos para você responder, tá? E aí, além disso, a gente tem um teste de reconhecimento em que as pessoas recebem um cartão que tem 20 palavras e elas têm que reconhecer aquelas 10 palavras iniciais no meio dessas 20 palavras. Bom, mas essas 20 palavras você depois testa com seus amigos, tá? Porque hoje a gente tá com tempo curto. Vamos lá. Vários testes desse tipo são somados até chegar numa nota geral da função cognitiva de uma pessoa. Para mim, o resultado principal é que quem come mais ultraprocessados, que é mais de 20% das calorias diárias de ultraprocessados, tem um declínio cognitivo 28% mais rápido do que o das pessoas que comem menos de 20%. Então, veja que isso aqui é uma medida relativa, né? Então, os 2 grupos tiveram declínio cognitivo, que é natural da idade. O grupo que comia menos de 20% teve um declínio cognitivo mais lento do que o grupo que comia mais de 20% das calorias diárias. Que a gente saiba, essa foi a primeira vez que se utilizou um estudo desse tipo para analisar declínio cognitivo. Então é um resultado importante, que ainda vai precisar de outras pesquisas científicas para entender melhor. Agora, o que significa isso de 20% das calorias diárias? Umas 400 calorias? 2 fatias de pão de forma com requeijão já são 200 calorias. O mesmo para um pacote de salgadinhos fandangos ou uma pizza congelada dá 800 calorias. No levantamento mais recente que a gente tem, de 2017 e 2018, boa parte da população brasileira já estava nessa faixa dos 20% das calorias diárias. Os mais ricos estavam acima disso. Significa que a gente tem muita gente exposta a esses riscos de declínio cognitivo. E eu acho que um outro ponto importante é que se a gente separa adultos de meia idade de adultos idosos, então os adultos de 35 a 59 anos, dos adultos de 60 anos ou mais, a gente vê que esse declínio mais rápido acontece principalmente na meia idade, tá? Que é quando a gente está com a função cognitiva no pico. E é nessas horas que cozinhar é bom para o corpo e para a cabeça. Eu não quero cair num discurso simplista, nem jogar mais peso nas costas de ninguém. Eu sei que cozinhar pode ser um fardo, se é você quem precisa fazer isso sozinha todos os dias. Mas quando essa função é bem distribuída dentro de um grupo, tem várias vantagens. Você precisa usar as suas funções cognitivas em várias etapas desse processo. Decidir qual vai ser o prato, ver se tem todos os ingredientes, fazer a feira e conversar com as pessoas, cortar tudo. Pegar as panelas, misturar os ingredientes no ritmo certo, chegar no ponto. Você pode fazer as refeições com outras pessoas e toda essa socialização faz um bem danado. Você precisa prestar atenção no que você está comendo, mastigar. Olha quanta coisa envolvida numa refeição. A essa altura, você talvez esteja pensando, mas existe alguma explicação para a relação entre ultraprocessados e o declínio cognitivo? Por que um grupo de alimentos seria particularmente mais nocivo para essas capacidades?
Uma das hipóteses é que a nossa função executiva seja afetada por micro-AVCs. Não é um derrame que vai te levar para o hospital. É algo imperceptível, mas que vai minando minúsculos pedaços do seu cérebro. E aí o dano somado é considerável. Uma possibilidade complementar é de que os ultraprocessados causem uma espécie de inflamação crônica no nosso corpo. Deixa eu pegar uma lista de ingredientes de um prato congelado para me ajudar. Em casa você faria uma parmegiana de frango com frango, molho e queijo, certo? E a farinha de rosca e ovo para empanar. Bom, só de gordura, esse aqui tem margarina, bacon, gordura hidrogenada. Tem ainda proteína hidrolisada, amido modificado e cenoura em pó. Sem falar de uma porrada de aditivos. Então, hoje, a gente sabe que um consumo maior de ultraprocessados causa uma reação inflamatória no corpo. Com isso, nosso sistema imunológico precisa trabalhar dobrado, o que também afeta a nossa função executiva. Imagina que qualquer desequilíbrio no corpo causa uma sensação de alerta no cérebro. Teve um outro estudo que avaliou o consumo de ultraprocessados e a incidência de demência. Então, aí a gente já saiu da parte de envelhecimento saudável e entrou no declínio cognitivo patológico, né? E eles viram que o consumo alto de ultraprocessados está associado a maior risco de demência. Uma revisão sistemática publicada no ano passado analisa a conexão entre ultraprocessados e várias questões de saúde mental. Lembra o que é revisão sistemática? É a análise do conjunto das evidências científicas sobre um assunto. Dentro da hierarquia de estudos epidemiológicos, é um degrau bem alto. Os autores levantam algumas hipóteses para explicar uma maior incidência de problemas em pessoas que têm um consumo elevado. E são basicamente as mesmas associadas aos problemas de declínio cognitivo. No começo de 2023, saiu a primeira revisão sistemática que analisa a relação entre depressão e ultraprocessados. Os autores selecionaram 28 trabalhos e concluíram que sim, um consumo maior de ultraprocessados aumenta o risco de depressão. Porque tanto o maior consumo de alimentos ultraprocessados pode causar transtornos depressivos, quanto também uma pessoa que tem transtornos depressivos tende a consumir mais alimentos ultraprocessados. O André de Oliveira Werneck é doutorando em saúde pública na USP e integra o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS. Ele é de Londrina, no Paraná. Se formou em Educação Física e desde o começo da graduação cogitou seguir carreira acadêmica. Foi no doutorado que ele procurou o professor Carlos Monteiro, que já vai reaparecer por aqui. O André propôs estudar a relação entre atividade física, consumo de ultraprocessados e transtornos depressivos. Ele está usando os dados do Nutrinet Brasil, que é um estudo de coorte iniciado em 2020 pelo NUPENS. A intenção é analisar informações sobre o consumo de ultraprocessados e prática de atividades físicas para prever a incidência de depressão. Ele seleciona apenas os voluntários que não apresentem sintomas de depressão para ver como essa questão evolui com o tempo. Nas análises preliminares eu encontrei que as pessoas que consomem mais alimentos ultraprocessados possuem maior risco para o desenvolvimento de transtornos depressivos. Então é um aumento progressivo no risco para transtornos depressivos. E isso vai bem em linha também com o que outros estudos vêm encontrando, né? Na visão do André, a ciência está cada vez mais perto de estabelecer uma relação de causa entre ultraprocessados e depressão. Mas tem umas ressalvas importantes. A depressão ainda não é uma doença totalmente compreendida pela comunidade científica. Existem diferentes visões e diferentes abordagens. O que se sabe é que ela é resultado de vários fatores, mas quais são os pontos de partida para ela, isso ainda é uma dúvida. Então, o que se tem avançado é na compreensão de que os ultraprocessados são parte dessa equação complexa. Esse é um comercial de bis. Então vamos pensar em outra coisa para evitar o descontrole. Pensa, sei lá, num animal grandão, num bisão. Diacho, lembra bis extra? Pensa no céu, num avião. Tá de brincadeira, 14. Muda, pensa numa ilha. Chocolate Bis tem levado ao ar uma campanha com um nome que, diante de tudo isso, é sombrio. O nome é Assuma o Descontrole e faz uma brincadeirinha entre as palavras bis e abstinência. Você pode falar, ai, mas tadinho do bis, o pessoal é inocente, eles não sabem que o produto pode levar a um consumo excessivo. Bom, faz uns 30 anos mais ou menos que a publicidade do bis enfatiza que é impossível se controlar.
O próprio nome do chocolate remete à ideia de repetição. As dores de cabeça atrapalham seu dia? O novo Bis Extra Black tem alívio imediato. Você ainda nem provou o Bis Extra Black e já tá vendo ele onde não tem. Novo Bis Extra. O Bis é uma marca da Mondelez, uma das maiores fabricantes de ultraprocessados. Em 2017, a nossa equipe acompanhou uma palestra patrocinada pela empresa em um congresso de nutrição. Os pesquisadores contaram como é possível enganar o cérebro reduzindo o tamanho das embalagens. O que leva ao óbvio. Aumentando as embalagens, também é possível enganar o cérebro para estimular um consumo maior. É impossível acreditar que empresas desse tamanho não estejam lendo as evidências científicas sobre ultraprocessados e saúde mental. Eu vou ali tomar um ar na janela e já volto. Você ainda nem provou o Bis Extra Black? Ô, Vitor, tira essa publicidade do Bis aí, vai. Porque eu fico puta pra caralho com isso. O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pilheira, Oxfam Brasil e Fundação Irish Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos. Eu fui ali na janela e vi a criançada da escola, aqui do lado de casa. Um barulho que eu nem te conto. Mas falando nisso, como é que fica essa história de quando a gente pensa nas crianças? A gente conversou sobre isso com a Maria Alvim. Ela é nutricionista formada pela Faculdade Federal de Juiz de Fora. No doutorado, também foi para o Nupens, onde desenvolveu um estudo que é irmão do trabalho conduzido pelo André. A Maria analisou a relação entre os ultraprocessados e a incidência da depressão na infância e na adolescência. A equipe do Nupens escolheu 119 escolas de São Paulo, o que permitiu criar uma amostragem para extrapolar os resultados por toda a rede pública e privada da cidade. Em 2017, os pesquisadores entrevistaram estudantes do 9º ano do ensino fundamental. A ideia era medir a ocorrência de sintomas internalizantes, ou seja, de sintomas que possam indicar se uma pessoa apresenta depressão. Apesar de ser muito complexa a análise, a gente consegue explicar o resultado com poucas palavras, né? A gente encontrou que existia uma associação entre o consumo de ultraprocessados e sintomas internalizantes. Beleza, e aí veio a pergunta de sempre. O consumo de ultraprocessados leva a uma maior incidência de sintomas internalizantes ou, ao contrário, ter sintomas internalizantes, ter sintomas depressivos, leva a um maior consumo de ultraprocessados? Daqui que vem antes, o ovo ou a galinha? A gente não consegue afirmar isso com precisão com base nesse nosso estudo, porque ele é um estudo epidemiológico do tipo transversal. Ele é como uma foto. Mas é possível analisar outros estudos que permitam entender que o consumo de ultraprocessados vem antes? Pelas mesmas razões que a gente já falou. A pessoa até pode sentir que um determinado hábito está fazendo mal, mas ao mesmo tempo, esse produto oferece um lugar de conforto, um porto seguro. Avançando um pouquinho no assunto, em 2019, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo decidiram analisar se os ultraprocessados poderiam levar a algum tipo de adicção alimentar, o que a gente popularmente conhece como vício. Foram entrevistados 139 crianças com sobrepeso. 1 em cada 4, peraí que eu vou até repetir, 1 em cada 4 foi identificada com um quadro de adicção alimentar. E praticamente todas relataram uma sensação de abstinência. E a gente está falando de criança, gente. Assim como a gente tem a cocaína, que é altamente viciante, a gente tem a nicotina, que é altamente viciante, então você tem, vamos supor que exista um componente químico que vicie. Como que você vai conseguir isolar isso para o ultraprocessado? É, de novo, o caso dos aditivos. Como a gente falou, a resolução da Anvisa sobre o uso de aditivos tem quase 2.000 páginas de substâncias liberadas para uso. É impossível imaginar que se possa estudar cada substância dessa isoladamente. Sabendo que a gente vive num universo, num ambiente que induz a gente a comer ultraprocessado o tempo todo. Sabe? Porque é muito difícil você isolar a influência unicamente química daquele produto, sendo que eu ligo meu celular, eu vejo ultraprocessado. E o pior é que a gente sabe que no Brasil, crianças e adolescentes são os maiores consumidores desses produtos. Todo mundo que você consegue sim parar no primeiro bis. Acha que precisamos mesmo chegar a esse ponto ou seria descontrole demais lançar esse produto? Você acha que seria descontrole demais pedir para empresas parar de veicular essa propaganda? Porque eu fico
A gente não queria terminar essa série sem trazer uma reflexão. Com tudo que a gente sabe sobre os ultraprocessados, ainda dá para chamá-los de alimentos? Não é muito elogio para pouca comida, não? Essa é uma pergunta que aqui no Joio ecoa há algum tempo. Muitos ultraprocessados seriam chamados popularmente de porcaria ou tranqueira, refrigerantes, biscoitos, salgadinhos. Mas a gente optou por deixar de usar a expressão comida porcaria, entendendo que ela poderia soar ofensiva em um contexto em que boa parte da população está obrigada a se alimentar delas. Mas hoje, os ultraprocessados também se disfarçam de outras coisas. Então a expressão porcaria se tornou incompleta. Tem pratos congelados, carnes processadas, pães. A gente fez essa mesma pergunta ao Carlos Monteiro, criador da classificação nova. E a resposta deixou todo mundo de boca aberta. Nesse sentido, ele é mais do que um alimento. Ultraprocessado é mais que um alimento? Espera que a gente vai colocar uns tijolinhos de contexto nessa discussão. No Joio, a gente evita usar a expressão alimentos quando vai falar de ultraprocessados e dá preferência à expressão produtos ultraprocessados. É uma escolha retórica para enfatizar a dimensão cultural da alimentação. Do ponto de vista cultural, os ultraprocessados são uma ruptura na nossa habilidade de selecionar e transformar os alimentos. A gente publicou um posicionamento explicando ponto por ponto essa nossa decisão. É só entrar no nosso site assim que acabar o episódio que você acha lá. Produto é tudo que resulta de um processo, de alguma maneira, né? Então, os processados são produtos também. O minimamente processado, um pacote de arroz é um produto que a indústria criou. Faz sentido. Aí o contrário, o que é alimento? Ora, alimento é tudo aquilo que as pessoas consomem, né? E que tem energia, que tem algum nutriente, que tem alguma coisa assim. Os ultraprocessados têm isso tudo. Se fosse um pedaço de plástico, uma porta de madeira, uma pedra, tranquilo, ninguém comeria. O ultraprocessado se torna perigoso justamente porque, do ponto de vista da evolução, ele se parece com um alimento. Aqui, a gente cai de novo na discussão sobre aditivos. Então, assim, xenobióticos é uma coisa que é estranha à vida, né? Uma coisa estranha à vida. Estranha, no caso, ao organismo. Então, o xenobiótico é tudo que você coloca dentro do teu organismo e que ele nunca entrou antes, assim, do ponto de vista da nossa espécie. Então, eu não tinha pensado nisso, eu acho assim. O problema do ultraprocessado é ele ser um alimento. Porque se ele não nutrisse, as pessoas não iriam... O problema do ultraprocessado é que ele é um alimento. Ele pode satisfazer todas as tuas necessidades imediatas, pelo menos. Entendeu? Então, eu realmente estou convencido que a gente não errou, não, em insistir que ele é um alimento, entendeu? Em outras palavras, teria sido melhor se o ultraprocessado fosse altamente tóxico. Porque bastaria uma pessoa comer para ninguém mais querer comer. Coitada dessa pessoa, né? Como os efeitos são de longo prazo, são crônicos, a gente não consegue enxergar. E é muito fácil o negacionista surfar nessa onda. E agora, o que fazer com os ultraprocessados? O volume de evidência científica se tornou irrefutável. Tudo que a gente sabe hoje e tudo que a gente ainda vai descobrir só torna mais forte que o nosso Guia Alimentar já dizia em 2014. Evite ultraprocessados. Indo mais longe, só reforça o que os nossos antepassados sabiam. A tarefa é dura, é imensa. A gente precisa de uma mudança de paradigma. A gente precisa desnaturalizar a ideia de que formulações possam ser alimentos. A gente precisa colocar um limite em quem faz publicidade engraçadinha em cima de um problema de saúde pública. É fácil imaginar um monte de empresas esfregando as mãozinhas para aproveitar essas informações. Novos remédios, dietas milagrosas, alimentos com poucos ingredientes, promessas de salvação. Aleluia, irmã! Para nós, soa bizarro usar medicamento para curar a doença causada por alimento. Alimento é para viver e não para matar.
A pesquisa desse episódio foi feita por Milena Mello e Maíra Matias. O roteiro é de João Pérez. A narração é minha, Amanda Flora, e também faço parte da assistência de produção do Prato Cheio. A produção executiva é de Luísa Coelho. A produção é responsabilidade de Natália Yazawa. As redes sociais estão a cargo de Brenda Vidal. A edição de som e as trilhas são do Vitor Oliveira, e o design era feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrósio. Esse episódio foi gravado no estúdio Trampolim, em São Paulo.